Vamos lá. O que são frações equivalentes? Gente, fração equivalente são as frações que eu posso obter, não é isso? Multiplicando ou dividindo o numerador pelo mesmo valor. Por exemplo, se eu pedir a vocês para fazer as frações equivalentes de meio, que é 1/2, como é que eu posso fazer? Eu posso multiplicar esses dois números, tá, em cima e embaixo, pelo mesmo valor. Então, por exemplo, se eu multiplico por 2, vai ficar assim, ó. 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 2, 4. Essa fração, ela é equivalente a essa porque elas representam a mesma quantidade. Vou explicar de novo, tá? Ó, se a gente observar aqui a gente tem a fração 1/2. Eu pego um quadradinho aqui, ó, e corto ele na metade e pinto uma parte dessa, né? Então, eu pintei uma parte de 2. Se você for fazer 2/4, eu vou pegar agora 4 quadradinhos e vou pintar só 2. Se você observar, de toda forma, essa quantidade, ela é basicamente essa. Por quê? Porque eu peguei, ó, eu tinha R$1, por exemplo, e dividi para 2 pessoas. Cada uma ganhou metade. Aqui também, ó, eu tinha R$4 e dividi para 2 pessoas, cada uma ganhou metade, tá? Então, o que que acontece? Essa fração aqui, ela representa a metade, e essa daqui também. Veja aqui, ó, do total de 4, eu peguei a metade, que é 2. Se eu multiplicasse aqui, ó, esse 1/2 por 3, em cima e embaixo, ó, eu teria aqui, ó, 1 vezes 3, 3, e 2 vezes 3, 6. 3/6, que é, enquanto eu tenho 6 quadradinhos, eu vou pintar 3. De toda forma, eu peguei a metade, ó. Então, frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade. Quando a gente pede para vocês acharem frações equivalentes, se eu dou um valor muito grande, por exemplo, assim, ó, 200/400, eu estou pedindo para você simplificar essas frações até chegar numa fração irredutível, que é aquelas frações que eu não consigo mais dividir, né, o numerador e o denominador. Isso quer dizer que você vai dividindo, ó, isso aqui, ó, pelo mesmo número em cima e embaixo. Por exemplo, 200 dividido por 2, ó, é 100, e 400 dividido por 2 é 200. Os dois também dividem por 2, e assim sucessivamente. E nesse processo você vai achando as frações que são equivalentes por si só, certo? Até chegar no valor irredutível. Como todos terminam em zero, tá? Eu tô continuando dividindo por 2. Ó, aí a gente chegou aqui no número que é 25/50. 25, a gente sabe que é só dividir por 5. Então, dividido por 5 dá 5. E o 50 também divide por 5, ó, que dá 10. Continua aqui dividindo por 5, a gente vai ter 1/2. Então, ó, veja que 1/2 é equivalente a 5/10, a 25/50, a 50/100, e a 100/200 e a 200/400. De toda forma, são frações equivalentes. Existe uma forma mais rápida de você resolver as frações equivalentes, que é você simplificar o máximo possível. Como assim, professora? Vocês vão calcular o MDC. Ou seja, vocês vão tentar achar o maior divisor possível de cada um desses números, do numerador e do denominador. Vamos lá, vou dar um exemplo. Se eu tenho o número 20 sobre 15. Para eu calcular isso aqui, eu vou fazer o MDC de 20, lembrando que MDC, tá? Eu acho mais tranquilo vocês fazerem separado. Então, 20 divide por 2, que dá 10, que divide por 2, que vai dar 5, que dá 5, que dá 1. O número 15, ele vai ser divisível por 5, que dá 5, que dá 5, que dá 1. Ó, eu vou cortar quem é semelhante nesse caso aqui, ó, que é o 5, tá, gente? E aí, qual é o número que sobrou aqui? Sobrou 4. E aqui sobrou que número? 3. Eu consegui achar a fração irredutível simplificando isso aqui ao máximo, tá? E sem precisar fazer várias simplificações.